Apesar de eu ser assim meio purpurinada, eu acho que o opaco me cai melhor, não sei. Com a consciência dessas linhas e formas, né, que você no início falou, porque elas comunicam, elas têm que comunicar coisas que eu quero, coisas ao meu favor, e não que o outro tá dizendo que vai ficar bem em mim. Sim. Entendeu? E a estratégia de imagem, ela veio justamente para isso, para aflorar quem você é realmente, com as estratégias aí das linhas, das formas, das cores, de toda essa plástica visual que a gente tem. Tem 10 camisas da mesma cor, pra quê? Eu acho que é uma coisa que eu uso muito pela facilidade. Exatamente. Eu sou a rainha da peça única. E eu quero ir com o estilo tal, mas dentro do que eu tenho aqui nada cabe. Eu vou lá e compro uma roupa. Só que também tem um problema. Eu sou a rainha da estampa, Roberta. Eu sou uma tigresa, gente. Eu sou uma felina. Agora, as pessoas que têm o estilo dramático como o principal, né, são aquelas pessoas tipo Sabrina Sato, né, que ela é uma obra de arte, as peças que ela usa. O corpo dela ali só tá para realmente expor o que ela quer expressar com aquela peça. Laranja. Mentira. Porque cores, formas, análise de biotipo. A nossa convidada de hoje vai falar sobre uma forma de se vestir onde a gente transmita mais segurança e que combine mais com a gente. Ela é diretora pedagógica, então a gente também vai entender como que ela passeia nesses dois mundos. Nossa convidada de hoje, Roberta Nunes, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado participar do Pod Carla. Obrigada, Carlinha. É uma honra participar desse evento, né? Para mim é um evento, né? A gente se prepara e eu estou muito agradecida pelo convite e compartilhar com as pessoas, né, esse universo, tanto da área da educação, como também da consultoria de imagem, que acabam andando junto, porque tudo é uma questão de hábito, de se reeducar, de se entender e de se conhecer. Muito obrigada. Roberta, agora, olha, todo dia... Ela conhece a Karine, gente. A Karine, que é a minha beauty, que me produz toda semana. E aí ontem a Karine falou assim, vê se deixa a tua roupa separada, porque eu sempre escolho na hora. Aí eu, tá. Só que como você era convidada, tudo que eu experimentava, gente, será que é da minha cartela? Será que se eu for com essa roupa, a Roberta vai me julgar? Eu acho que eu levei uns 40 minutos para chegar ao look final, porque eu fiquei preocupada com isso, porque eu ainda não tenho conhecimento do que me valorize e tudo mais. E eu tava olhando lá no teu perfil, Roberta, que assim, tem uma coisa que eu achei muito interessante lá. Eu anotei aqui. É difícil eu achar porque eu tenho muita coisa anotada, mas assim, você fala de análise de biotipo, mas a palavra que você usa no teu perfil... deixa eu olhar aqui, Roberta. É porque... O que acontece? As pessoas, eu acho que elas às vezes são um pouco preconceituosas quando elas falam de biotipo. E aí eu vi que você usa uma palavra que não é sobre esconder quem a gente ou mais para realmente valorizar. É diagnóstico. Diagnóstico de biotipo. Né? Diagnóstico de biotipo. Isso aí. Era isso. Porque, assim, às vezes, a moda, às vezes, eu acho que ela é um pouco elitista com algumas coisas. Então, não use tal coisa, porque senão você vai parecer mais gorda, como se isso fosse uma crítica, entendeu? Sim, sim. A questão eu costumo falar muito no meu perfil, né, que eu não trabalho com moda. Eu trabalho com estratégia de imagem. Justamente por causa disso. Porque a moda, ela aprisiona. A moda, ela restringe. A moda, ela entra todo o contexto, né, de consumo mesmo da moda, né? Existe toda uma indústria da moda por trás, né? As grandes marcas, as grandes empresas fazem aquelas coleções que há uma questão financeira muito grande envolvendo isso. E assim, a estratégia de imagem é justamente o contrário disso. É para você quebrar isso, é para você entender
quem você é, a imagem que você quer transmitir, entender que você pode ter o corpo que você quiser e valorizar do jeito que ele é, sem precisar se tornar uma outra pessoa. Sim. Porque o universo da moda, ele é isso. Ele quer te transformar numa pessoa que você não é, só porque está na moda, só porque todo mundo está usando. E a estratégia de imagem, ela veio justamente para romper a cartela de cor, que é hoje a porta de entrada desse universo da estratégia, da consultoria de imagem, né, que ganhou uma visibilidade muito grande nas redes sociais. Ela justamente acaba com as cores daquela estação que a moda dita. Porque uma vez que você entende as cores que te favorecem, você não vai comprar mais por estação. Você não vai comprar mais, você não vai consumir mais por uma questão de ocasião. Porque você vai entender o que realmente vai valorizar a sua imagem e principalmente transmitir a imagem que você deseja. Por exemplo, hoje eu não estou na minha cartela. Preto e branco não faz parte da minha cartela. Isso que eu ia te perguntar. Porque eu pensei assim, como eu não sabia o que vestir, né, gente? Que eu tava naquela, tô na minha paleta, não tô na minha paleta, tô na minha cartela, tô na minha cartela. Eu falei assim, a chance de eu errar com uma cor clara, tipo um branco, um bege e um preto, né? Eu pensei que eram cores universais, assim, na cartela. Não. Principalmente o preto e o branco. O preto e o branco, ele só faz parte do universo de cartelas que tem a mesma estrutura de cores, as mesmas características. Porque quando a gente fala em cor, a gente está falando de 3 características. A temperatura, que é o quente e o frio. A intensidade, que é o opaco e o brilhante. E a profundidade, que é o claro e o escuro. Então, as cartelas, elas são divididas nessas estruturas, nessas características da cor. A minha cartela, por exemplo, é uma cartela de outono, que são tons terrosos, que são tons mais alaranjados. Não tem o preto e nem o branco. Mas eu quis justamente vir com cor fora da cartela para a pessoa entender que é importante você conhecer a sua cartela, mas você não tem que se aprisionar na sua cartela. Entendeu? O conhecimento da cartela é o que eu falo, tem que ser libertador. Não pode ser uma prisão, como a moda dita. Entendeu? Então, você saber, por exemplo, é muito importante você saber a cartela para cor de cabelo, para cor de maquiagem, para cor de acessórios, porque é muito difícil a pessoa estar sempre 100% dentro da cartela. É praticamente impossível. Mas quando você entende o que te favorece, e o cabelo, uma maquiagem, um acessório, já é aí 75% do caminho. Porque o que é a coloração pessoal, Carlinha? É física. Tudo que você coloca na sua moldura, ela é baseada na lei do contraste simultâneo. Então, tudo que você coloca na sua moldura, a luz vai bater e vai refletir. E vai alterar o que está dentro. Então, o teste de coloração, ele é um teste comparativo. Eu olhando para você, eu não tenho como saber se é sua cartela. Só comparando os tecidos, tanto físicos como virtuais. Eu já ia perguntar, Roberto. Não tem como saber. E aí, aquilo, eu estou fora da minha cartela com a roupa, mas o cabelo já está na cor da minha cartela, a maquiagem eu já fiz, os acessórios. Então, justamente para isso, para você entender que você não precisa ficar preso. E qual é a vantagem do seu look de hoje? Você está com cola mostra. E eu sempre falo isso, a pessoa, mesmo que não esteja dentro da cartela, se tiver com cola mostra, a luz vai bater na sua pele e vai refletir. Então, não faz tanta diferença. Que legal, não sabia. Então, uma blusa de alcinha, uma blusa mais decotada, não faz tanta diferença assim. Agora, uma gola alta, uma blusa mais aí, dependendo, se você não tiver com uma maquiagem, se você não entender a reação que a sua pele vai ter com aquela cor, pode realmente te desfavorecer. Não, e é engraçado que eu acho que às vezes detalhes interferem. Detalhes. Por exemplo, às vezes eu uso uma roupa branca e me sinto muito bem e poderosa. Outro dia eu fui usar uma camiseta branca com detalhes vermelhos e eu me senti tão mal. E eu adoro vermelho, mas não sei porquê. Eu falei, cara, tem alguma coisa que me deixou esquisita aqui. Sim. E você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não sabia que você falou do claro e do escuro, do opaco... Intenso. Opaco e brilhante. Opaco e brilhante. Eu acho que eu sou opaco, hein?
Não sei. Eu acho, gente, apesar de eu ser assim meio purpurinada, eu acho que o opaco me cai melhor, não sei. Aí é comparando mesmo. Sempre não é tem na como. comparação, É sempre né? comparação, entendeu? Porque assim, tem cores que a gente naturalmente percebe que fica melhor. Aham. Mas é um método comparativo, não tem jeito. Não tem jeito. E você estava falando sobre a questão da moda, é muito interessante, porque realmente a moda ela tá ali para estimular o nosso consumo. Sim, com certeza. Eu percebo a importância da moda, né, como representar quem a gente é, mas eu percebo muito também aquela coisa da moda de te jogar para uma inadequação. Sim. No sentido de que se você... É porque toda estação muda e você meio que tem que estar sem... né? Não é que você tem que estar se adequando, mas todo mundo vai se adequando. Sim. E isso estimula um consumo infinito. Isso. E se a gente falar de questão de consciência de consumo mesmo, entendeu? É o que eu falo. Todo mundo que passa pela consultoria de imagem, desde só a coloração pessoal, que é realmente hoje a porta de entrada, até uma estratégia de imagem maior, uma estratégia de imagem completa, falo, vai ficar muito mais difícil você comprar coisas para você. O conhecimento, ele acaba te ajudando por um lado, porque você não compra mais o que não te favorece, o que não vai te representar, mas ao mesmo tempo ele acaba te restringindo, porque você não vai aceitar qualquer coisa. Você vai entender que aquilo ali não é para você, entendeu? Eu me via muito nesse espaço antes da consultoria entrar na minha vida, de ficou bem na amiga, vai ficar bem em mim também. Né? Todo mundo está usando, eu vou comprar também. Como é que eu vou ficar fora daquilo? E aí, com a consciência do meu corpo, com a consciência da imagem que eu quero transmitir, com a consciência dessas linhas e formas, né, que você no início falou, porque elas comunicam, elas têm que comunicar coisas que eu quero, coisas ao meu favor, e não que o outro está dizendo que vai ficar bem em mim. Sim. Então, é um processo, é o que eu falo, a estratégia de imagem é um processo de autoconhecimento. É praticamente uma terapia, entendeu? Porque você, quando eu entrego o dossiê, ou então eu estou na fase da entrevista, perguntando, porque primeiro eu faço uma entrevista com a pessoa, né, para entender um pouquinho. Não a coloração pessoal, que a coloração pessoal e o diagnóstico de biotipo, eles são mais técnicos, tá? Mas a estratégia de imagem, o visagismo, precisa dessa entrevista, precisa de um formulário que a cliente preenche para entender qual a mensagem que ela quer transmitir e valorizar a personalidade dela, não transformar ela, é adequar a imagem que ela quer transmitir, respeitando a individualidade, respeitando o dia a dia, a rotina, né? Porque não adianta, por exemplo, criar uma estratégia para uma pessoa só porque está na moda um salto 15, colocar numa mãe de 3 filhos que tem uma vida corrida, que vai andar de um lado para o outro só porque está na moda, só porque está todo mundo usando. Não é isso. É você entender os seus limites e adequar. É tudo uma adequação do que te favorece, do que você quer te representar para transformar na imagem que você precisa, que você gostaria, que você quer. Porque assim, a nossa imagem chega antes da gente, né? Chega. O cérebro humano, ele leva menos de 3 segundos para formar a primeira opinião sobre uma pessoa. Nós somos seres visuais, não tem como negar isso. E aí, antigamente, as pessoas acreditavam muito que esse universo de estratégia de imagem, esse universo que ainda é muito vinculado à moda, acreditavam que era um serviço somente para as pessoas que vivem da imagem. Por isso que eram serviços muito caros, né? Só que todo mundo vive da imagem. Todo mundo, você é visto o tempo inteiro, entendeu? E você é julgado pela sua imagem, sim. Infelizmente, acontece, ou felizmente, né? Dependendo do seu ponto de vista. Então, assim, é importante você, é o que eu falo, você pode ser o que você quiser, transmitir a imagem que você quiser, desde que você tenha consciência disso, entendeu? E a estratégia de imagem, ela veio justamente para isso, para aflorar quem você é realmente, com as estratégias aí, das linhas, das formas, das cores, de toda essa plástica visual que a gente tem. E já aconteceu de você, assim, atender alguma cliente que precisou
precisou, assim, que quis mudar completamente no sentido de que a imagem que ela transmitia não era a que ela gostaria e deu uma mudada total, assim, já aconteceu algum caso? Ou... Sim. O que acontece quando a gente fala de imagem, tá? Existe a imagem que você se vê, como você se vê. Existe a imagem de como as pessoas te veem, que às vezes essas duas não combinam. E existe a imagem de como você gostaria de ser vista. O que a consultoria de imagem faz? A estratégia de imagem, né? Que eu gosto mais dessa palavra, da estratégia, do que da própria consultoria. É realmente criar estratégias para, primeiro, você entender a imagem que você está passando e entender qual a imagem que você quer transmitir para determinada ocasião. Porque eu levo muito em consideração, quando eu crio a estratégia, a personalidade da pessoa. Então, mudar totalmente, eu não costumo fazer. Não é aquele programa da televisão. Esqueci o nome dele. Esquadrão da Moda? Esquadrão da Moda. Não é Esquadrão da Moda, tá? Porque a gente tem que levar em consideração quem a pessoa é. A rotina da pessoa, a vida da pessoa. Mas, dependendo da ocasião, por exemplo, eu tive uma cliente uma vez que ela era uma cliente mignon, uma cliente pequena, magrinha, pequenininha, e ela era assim, é do jeito dela, ela é, né, uma pessoa super delicada, super amorosa. Porém, em relação ao trabalho, ela precisava de posicionamento de imagem, porque ela trabalhava num setor de chefia, né, de direção, que ela trabalhava com muitos homens. E aí, a aparência física dela, pela estatura, pelo tamanho, não estava ali conversando com o posicionamento de imagem que ela, na verdade, precisava, que era um posicionamento com mais autoridade. Então, na estratégia, o que eu fiz? Eu ensinei a ela quais eram as linhas, quais eram os tecidos, quais eram as roupas que ela teria que usar para o trabalho, para ter esse posicionamento em relação ao trabalho, mas no lazer, com a família dela, né? Não precisava ter essa presença tão marcante, essa presença tão forte como o trabalho precisava. Então, assim, é muito relativo, entendeu? Porque eu não gosto, até porque se você fizer uma coisa completamente diferente, a pessoa não vai seguir. Porque não vai ser a pessoa. Não vai ser a pessoa. Então, tem que ser formas que você perceba que a pessoa vai conseguir. Tem que respeitar os limites da pessoa. Você falou esse negócio da sua cliente aí com relação a trabalho, eu fiquei com dúvida. Porque, assim, eu trabalho home office, mas eu viajo às vezes para ir na empresa. A roupa que passa a autoridade sempre é escura ou não? Não. Ela tem muito mais a ver com as linhas do que com a cor. Tá. Toda vez que a gente pensa em linhas que transmitem mais autoridade, são linhas retas. Por isso que o blazer é uma peça do guarda-roupa que a pessoa quer transmitir autoridade, coloca o blazer. E realmente acontece, porque o blazer tem muitas linhas retas. Faz uma ombreira, então deixa essa sua parte do corpo, né, maior, então transmite, porque as linhas retas a gente considera como linhas masculinas, porque são linhas que transmitem força, transmite objetivos, são linhas mais objetivas. E as linhas mais curvas são linhas que a gente considera como linhas femininas, que são linhas que acolhem, são linhas que transmitem maior acessibilidade, maior conforto, maior simpatia. Então, utilizar as linhas, é mais sobre uma questão de linha de roupa do que de cor. Lógico que a cor clara, ela também transmite sensações. As cores também transmitem sensações, né? E o claro, ele vai também transmitir, acalmar, mas
eu vejo que é muito mais sobre as linhas do que sobre as cores para você transmitir mais autoridade. Nossa, toda vez que tem que ir na empresa eu fico, ai, qual é a imagem que eu quero passar? Mas eu achei que era relacionada a cores. Não, e blazer é tudo, né, Roberta? Eu sou apaixonada. Ai, se eu pudesse eu usava todo dia. Gente, mas eu moro no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente em Realengo, do lado de Bangu, que é o bairro mais quente do Rio. Não tem como. Então, tem. Tem? Dependendo do tecido. Por exemplo, o Rio de Janeiro, né, como é um clima muito quente, você pode comprar blazer que é com tecido com mais algodão. O tecido muito sintético, ele realmente vai transmitir mais calor. Então, assim, um blazer de linho, sem forro, ele vai deixar a pele respirar, ele não vai tanto calor. Lógico que aqueles dias de 40, 45 graus, aí a gente quer ir pra praia, né? Não tem jeito, mas assim, o tecido está muito relacionado a essa questão da temperatura. Então, quando a gente vai pensar num guarda-roupa funcional, num guarda-roupa que se comunique, a gente também tem que pensar no clima daquela região. Justamente por causa disso, porque um tecido com mais algodão na sua composição, ele vai ser mais fresco. Então, vai ser mais confortável para a pessoa do que um tecido sintético. Você falou do sintético, nossa, eu acho que eu uso mais roupa de algodão. Eu comprei um vestido sintético de uma baita de uma marca aí, né, que todo mundo... eu não sei, que eu nunca tinha usado. Eu quase passei mal no avião de tanto calor que eu senti, menina. O sintético, ele acaba não deixando a pele respirar, né? Então, mesmo em dias mais frescos, dependendo, né, da sua temperatura corporal, porque tem pessoas que sentem mais calor, tem pessoas que sentem mais frio, é realmente complicado usar o sintético, porque ele tem as suas vantagens. Eu não sou completamente contra o sintético, não, tá? Mas me fala qual é a vantagem, porque eu acho que... Em termos ele é difícil amarrotar. É verdade. Então, para você viajar, para você transportar aquela peça para um outro lugar, né, dependendo, ele é difícil. Então, ele não é totalmente vilão da história, não, tá? Ele tem as suas vantagens, mas lógico, se a gente for pensar, né, em termos de consumo, né, em termos assim, em relação à ecologia, à natureza, é melhor um tecido de algodão e para o próprio conforto. O algodão, ele tem um toque muito confortável, apesar de terem sintéticos bons hoje em dia também. Mas assim, o algodão, ele realmente deixa a pele mais respirar e ele tem um toque mais confortável. Entendi. Roberta, vamos agora... Me explica um negócio. Você é diretora pedagógica... Eu sou coordenadora pedagógica. Isso. Da rede municipal? Da rede municipal de ensino. Aí eu até vi que você se especializou em cores e visagismo, é pós-graduada em neurociência pedagógica. Sim. Mas, assim, a licenciatura em artes visuais. Sim. Mas, assim, em que momento que você se interessou por esse universo da coloração pessoal, da análise de biotipo? Me conta um pouco disso aí. Eu entrei para a prefeitura com 19 anos. Eu saí do curso normal, antigamente, que tinha. E aí fiz concurso e logo entrei para a prefeitura, muito nova. E me fiz na rede municipal de ensino. Estou há 26 anos na rede. Caramba. Né? Então, assim, é a minha escola mesmo, né? Minha escola profissional. Eu nunca trabalhei em outro lugar sem ser a rede municipal de ensino. Ela construiu quem eu sou. Né? Só que esse universo de cor, de linha, de forma, isso sempre me encantou. Eu sempre fui aquela amiga que as pessoas, quando precisava numa festa, alguma coisa, Roberta, vem aqui, me ajuda, me dá um toque. Eu sempre gostei desse universo também. Mas, por ser professora, e aí ocupar o meu tempo, né, todo dentro desse universo educacional, de escola, eu nunca segui essa linha, mas como é hobby mesmo, por gostar. Sempre consumi muito esse tipo de conteúdo, de material, porque eu sempre gostei muito. E fiz artes visuais, né? Porque eu já gostava dessa parte estética. Isso sempre me encantou. E aí, fui levando a vida.
Me especializei em neurociência pedagógica, justamente para entender esse cérebro, né, da criança, esse cérebro, de como esse cérebro aprende, de como que é essa construção da memória, como se dá essa construção da memória para a aprendizagem acontecer de fato. Em 2019, eu comecei, que foi quando começou na internet a aparecer coloração pessoal. Porque antes a estratégia de imagem, como eu falei, a consultoria de imagem era uma coisa muito distante das pessoas. Né? Era uma coisa só para ricos e famosos, a verdade é essa. Sim. Né? Quem era eu, professora, para pensar em consultoria de imagem, fazer uma consultoria de imagem, nem passava, acho que, pela cabeça de ninguém isso, né? Até mesmo fazer uma faculdade de moda, que eu cheguei a pensar fazer, mas assim, era um universo muito distante do meu naquele momento. E aí, em 2019, começou, porque como eu sempre consumi esse tipo de conteúdo, as publicações sobre coloração pessoal, o que é coloração pessoal, tudo. E aí eu comecei a pesquisar algumas consultoras que faziam esse tipo de serviço. Só que naquela época ele ainda estava muito associado à consultoria de imagem completa, que não é um serviço barato. Até hoje, a consultoria de imagem completa é um serviço, se for principalmente de forma presencial, é um serviço que, por exemplo, eu preciso de 4 encontros com a pessoa. Leva mais de 2 meses para você fazer. Não é um processo rápido, então não é um processo barato. Sim. Verdade é essa. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu queria que fizessem em mim coloração. Só que as consultoras que eu me identifiquei eram de São Paulo. E aí, eu teria o custo da viagem mais o custo da consultoria. E aí, naquela época, realmente era inviável e também não era uma prioridade tão grande assim na minha vida. E aí, em 2020, veio o quê? Pandemia, tudo fechou. Tudo fechou. Em casa, a gente começou a consumir, né? Eu, pelo menos, comecei meu skincare na pandemia. Comecei a me cuidar, fazer aula no YouTube de automaquiagem, usar os creminhos, isso tudo. E aí eu comecei a aparecer para mim cursos de coloração pessoal. E aí, várias consultoras dando curso para ensinar outras pessoas a fazerem os testes. Aí eu pensei, cor eu sei ver, porque minha formação é em artes. E comecei a fazer, fiz o curso, me inscrevi. Estava em casa, né? Aí comecei a fazer na minha mãe, na minha irmã, em algumas amigas. Comecei assim, na verdade, para fazer... com conhecidos. Não pensei em trabalhar com isso. Não pensei. Só que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Porque aí você percebe que se você tiver um kit de tecido, né, é melhor, é um outro investimento. E aí aquela amiga que você fez indica alguém para fazer, porque gostou muito. E aí eu falava, caramba, como que eu vou cobrar? Porque eu não tinha essa ideia. Meu objetivo não era esse. E aí, não, Roberta, você tem que fazer tudo. Aí eu comecei com indicações. Aí fiz o meu perfil, né? Abandonei meu perfil no Instagram antigo e fiz o perfil da coloração pessoal, porque era um perfil só sobre coloração pessoal, não era um perfil sobre estratégia de imagem. Então, eu trabalhava só com coloração pessoal presencial. Aí, lá para 2022, começou coloração pessoal online. Isso não vai dar certo, porque precisa do meu olho. E aí, eu comecei a estudar métodos, técnicas de coloração pessoal online e não gostei de nada que eu tinha visto, porque eu não acreditava. Só que as minhas clientes de coloração começaram a pedir estratégia de biotipo, o diagnóstico de biotipo, a estratégia de imagem. Ela, poxa, vem dar uma olhada aqui no meu guarda-roupa para arrumar, eu não sei, acho que tem muita peça que não me favorece. E aí eu fui e me especializei em consultoria de imagem. Foi, na verdade, um movimento das minhas clientes me pedindo mais, que a princípio elas eram apenas de coloração pessoal. Aí eu comecei com a estratégia. E aí mudei completamente o layout do meu perfil né? Continuei com o mesmo perfil, mas assim, mudei e comecei com a estratégia. Fazendo estratégia e coloração pessoal presencial. Até que o visagismo entrou na minha vida.
E aí, quando o visagismo, com as simulações por inteligência artificial, entraram, eu percebi que era possível fazer a coloração digital. Porque, como eu falei, quando a gente pensa em cor, né, em coloração de rosto, a gente está falando de moldura. Quando você muda a sua moldura, você consegue identificar se aquela cor realmente te favorece ou não. É assim, pinta o cabelo de preto. Você vai ver se o preto te favorece ou não. Por exemplo, se pintar meu cabelo de preto, eu vou ficar com uma olheira até aqui. Não, porque ele vai, entendeu? Então, quando eu mudo virtualmente, né, a moldura da pessoa, eu consigo realmente definir, entender se é para aquela pessoa fica melhor, para aquela cliente fica melhor o claro ou escuro, o opaco ou brilhante, ou o quente e o frio. E aí eu comecei com a coloração pessoal online. E aí, com a coloração pessoal online, veio os outros serviços online. E hoje eu atendo clientes aí no Brasil inteiro de forma online. Então, Legal. Eu tenho todos os serviços, tanto de forma presencial, para quem é do Rio de Janeiro, como de forma online, para quem está longe. Então, você brincou assim, não, mas aqui não é Esquadrão da Moda e tal. Mas você tem o Closet Detox entre os teus serviços. Tenho. E aí, como que é? Tu chega lá e... Vambora, vamos tirar tudo aí. Isso aqui não serve, não valoriza, mas o intuito é entrar ali naquele armário e identificar o que não favorece ou por exemplo, sei lá, você tem 10 camisas da mesma cor, pra quê? Como que é esse tipo de serviço? Eu fiquei curiosa. É tudo. Primeiro que quando a gente faz o closet, tem que ter o diagnóstico de biotipo e a análise de estilo já definida. Para eu poder olhar aquele guarda-roupa com um olhar direcionado, para ver o que é possível. Então, a gente sempre quando olha o guarda-roupa, e aí é uma dica, você tem que olhar as suas peças pensando o que você gosta e você usa, o que você não usa, por que você não usa e está dentro do seu guarda-roupa, e o que você gosta e não usa, e o que você não gosta e você não usa. Então, é o que gosta e usa, o que gosta e não usa, e o que não gosta e não usa. É olhar para isso. E aí, quando eu falo que não é Esquadrão da Moda, é justamente por causa disso. Porque se a pessoa gosta e usa, eu vou dar um jeito de aquilo entrar no estilo dela. Legal. Porque eu não vou desvalorizar o que ela gosta, o que está dando certo para ela. Sempre deu certo, por que vai deixar de dar certo agora? Talvez tenha que ter algumas estratégias ali para poder transmitir a imagem que você quer. Que do jeito que você está usando, talvez não transmita. Mas nunca descarto o que a cliente fala que dá certo, que ela usa. Até em relação à cor mesmo, existe estratégia. Como eu falei, o cabelo, um acessório, uma terceira peça, existe estratégia para tudo. Basta você entender o que quer comunicar e entender as linhas, o que comunica aquelas peças. Não, é interessante você falar isso. Como é que é? Eu gosto e uso. Gosta e não usa. Gosta e não usa. E não gosta e não usa. Então, o meu critério... Eu não sei se você já viu aquele... É porque eu não sou muito de ver televisão. O seriado lá da Marie Kondo, que é uma oriental que ela vai na casa das pessoas e vai... Assim, é uma filosofia. Então, basicamente, seria assim. Você... E eu aplico isso, mas é muito engraçado, porque isso que você explicou, ele é mais direcionado e faz mais sentido para mim. Vamos supor, abri meu armário, peguei uma roupa e é como se a roupa me transmitisse alguma coisa. Então, por exemplo, essa roupa aqui me faz feliz, então eu vou continuar com ela. Ou então peguei uma roupa, não, essa daqui não me faz feliz, e esse é o critério para ela se desfazer ou ela manter alguma coisa num ambiente, porque ela não fala só de roupa, é tudo de casa e tal. Mas é toda uma parada, ela agradece a roupa, né? Tipo, obrigada por você ter me servido até aqui. Pela contribuição que você teve na minha vida, né? É toda uma parada, mas assim, até que funciona pra mim nesse sentido, mas o que você explicou fez mais sentido. Por quê? Porque às vezes tem uma roupa que ela não me deixa muito feliz quando eu faço ali aquele meu da Marie Kondo, né? Tipo, isso aqui não tá me deixando muito feliz, mas que é uma coisa que eu uso muito pela facilidade. Exatamente. Eu sou a rainha da peça única.
Porque, assim, eu tenho uma dificuldade tremenda de combinar a parte de cima com a de baixo. Então, eu sempre invisto em vestidos ou macacões para eu não precisar me preocupar com isso. É muito comum, tá? É muito comum eu entrar em guarda-roupas ou as pessoas terem muitas peças únicas, o que te limita bastante. Sério? É prático, mas é limitante. E peças iguais, o que você falou, 10 calça jeans. Você tem 10, mas você usa as 10? Não. Você usa aquelas que você sabe que dá certo em você. Sim. Então, é isso. É você realmente refletir sobre o que você gosta e não usa. Por que você não usa, se você gosta? O que tá te impedindo de usar aquela peça ali que está guardada no seu guarda-roupa, às vezes até com a etiqueta, que você achou belíssima, que quando você foi comprar, caiu super bem, mas você não consegue usar. Então, a gente vai ter que dar um direcionamento para aquela peça. Nossa, acontece comigo, tipo assim, onde eu tava com a cabeça, tipo, eu gostei tanto na loja, mas caramba, não... Na minha vida não cabe. Tem umas paradas... E assim, o que você não gosta e não usa, e por que ainda tá dentro do seu guarda-roupa? Que apego é esse? É sentimental? Porque tem peças que são sentimentais. Que são memórias, né? De momentos que você viveu, ou aquilo, não, eu tô esperando emagrecer para usar essa peça, né? Então, assim, a gente é levar realmente a refletir sobre esse olhar em cima do seu guarda-roupa, porque eu falo, tudo é investimento. Quando você compra uma peça e coloca dentro do seu guarda-roupa, é um investimento de tempo e de dinheiro. Sim. Que você teve. Então, você vai investir errado, vai investir numa coisa que você não vai usar. Né? O conceito de caro e barato é muito relativo à medida que você utiliza aquela peça, não só de roupa. Né? Por exemplo, se você compra um copo e usa uma vez... O valor desse copo vai ser o valor que você realmente investiu nele. Agora, se você compra um copo e usa 10 vezes, 100 vezes, foi um consumo consciente. Uma peça, uma coisa que você investiu, mas realmente para você aquilo tem um significado e você está usufruindo daquela peça. E a roupa é a mesma coisa. A roupa é essa questão de você pensar. Eu falo muito para as minhas clientes, façam listas. Não vão no shopping com aquele desejo, liquidação, não vou falar o nome, mas assim, lápis vermelho, Sim. tá? E aí você fica encantado, 60% de desconto, 70% de desconto. Aí você acaba depois ficando com a peça no seu guarda-roupa que você não vai usar nunca mais. Sabe qual a estratégia que eu uso, mas que eu também não acho que é muito legal, Roberto? Mas eu uso? Eu compro roupa por ocasião. Em que aspecto? Sim. Eu só saio para comprar roupa... Quando tá precisando. Vamos supor... eu não saio para comprar roupa sem motivo. Sim. Então, por exemplo, sábado eu tenho uma festa... E eu quero ir com o estilo tal, mas dentro do que eu tenho aqui nada cabe. Eu vou lá e compro uma roupa. Só que também tem um problema. Eu sou a rainha da estampa, Roberta. Tu não tem noção. Só que às vezes eu me vejo com um girassol. Porque eu amo estampa justamente pela questão da combinação. Eu acho muito mais fácil já comprar uma coisa estampada ali, tipo, já tá transmitindo a minha alegria de existir. É prático. É prático, mas assim, prático, mas eu mas erro não é muito. funcional. Mas eu erro muito com o negócio da estampa. Muito. É prático e não é funcional. E te limita. Porque a peça única já é uma peça marcante, né? A estampa é mais marcante ainda. Eu faço os dois direto, Roberto. Então, realmente acaba te limitando em você conseguir reutilizar aquela peça em outras ocasiões. Porque, digamos, um vestido estampado, midi, você pode usar ele para qualquer coisa. Desde um evento social até um evento... Até uma ida ao shopping, uma ida ao parque, desde que você associe ele aos acessórios. Né? É o que eu falo, o guarda-roupa feminino, mais de 40% dele tem que ser composto de acessórios. Porque o acessório é que vai dar realmente a intenção daquela peça. Mas quando você tem peças únicas
E estampadas, elas acabam te limitando muito mais. Porque você fica sem muita opção de combinar, diferente de 2 peças. Não. Eu já tive nesse espaço também, tá? De ser a rainha do vestido, de vestido estampado. Não, e o animal print, Roberto. Eu sou uma tigresa, gente. Eu sou uma felina. Porque eu não sei o que tem. Uma vez eu botei roupa no varal, tinha, tipo assim, umas 6 peças animal print juntas. Tipo, e é sempre na coisa da pantera, né? O máximo que eu oscilo é uma zebrinha, uma girafinha, mas a pantera é firme. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Atrapalha muito até um guarda-roupa funcional. Isso também é observado no Closet Detox, porque não é que vai descartar aquela peça, não é, mas é criar realmente a consciência na pessoa que a partir dali você vai entender o que te favorece, e aí o ideal é sempre 2 peças lisas. Até para você já combinar com as estampas que você tem, né? Porque se você é muito estampada, você não precisa de mais estampa. Vamos. E quando for estampas atemporais. Por quê? As estampas também saem de moda. O animal print não sai, tá? O animal print é temporal. Quando a gente fala de atemporal, a gente fala do quê? A gente está falando do animal print, a gente está falando do poá, a gente está falando das listras, entendeu? Essas estampas, ou estampas mais delicadas, mas assim, umas estampas mais coloridas. Porque, por exemplo, a gente tem a ideia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? É calor, a gente sempre tem a tendência a, no verão, usar coisas mais estampadas e no inverno usar coisas mais sóbrias, né? Por causa do clima. Então, a gente faz essa associação. Então, se você compra uma roupa muito estampada, com cores muito intensas, você vai ter dificuldade de usar aquela peça no inverno, por exemplo. É possível? É possível. E fica bem interessante, né? Mas você vai ter dificuldade. E então, assim, quando for investir em estampa mais neutra, mais sóbria, mais atemporal. E se você é uma pessoa mais extrovertiva, se você tem esse que a gente chama, né, desse estilo um pouco mais criativo, porque quando a gente fala de estilo, pessoal, eu estou falando de uma composição de vários estilos. E aí, se tem na sua personalidade, no seu desejo de imagem, essa introdução do estilo criativo, não precisa ser na estampa. Ele não precisa aparecer na estampa. Ele pode aparecer num acessório, ele pode aparecer num cinto, num brinco, numa bolsa, entendeu? Numa brincadeira com outras peças que vão transmitir essa sua personalidade, mas não vai travar tanto o seu guarda-roupa. E combinação de estampas, você acha que rola? Eu, particularmente, não consigo me adequar a isso. Assim, eu olho, eu não gosto. Mas há espaço para isso? Para eu botar ali um estampado com listrado, alguma coisa assim? Há espaço para tudo, dependendo do seu estilo e da imagem que você quer transmitir. Mistura de estampa, ela só entra quando a pessoa tem um estilo, né, uma personalidade, um desejo de imagem mais criativo e principalmente mais dramático. Que a peça em si, assim, não faz tanto, não tem tanto significado. A peça que eu digo é o formato, e sim o que ela significa, né? A mensagem que aquela peça transmite. As pessoas que têm esse estilo, o estilo mais dramático, mais teatral, um estilo bem criativo, elas estão preocupadas com aquilo, com a imagem que aquela peça vai transmitir. Então, cabe, sim, mix de estampas. Para ficar mais harmônico, para quem não está acostumado, eu não estou acostumada, aquilo me incomoda visualmente, mas eu quero inserir esse estilo porque eu trabalho num espaço bem criativo e traz modernidade, eu quero colocar isso. Eu sempre indico, começa pela a estampa pode ser diferente, mas a cor tem que ser a mesma. Porque visualmente aquilo não vai ter tanto estranhamento. Entendeu? Um xadrez com uma listra. Se tiver a mesma padronagem de cores, não vai te estranhar tanto.
Agora, as pessoas que têm o estilo dramático como o principal, né? São aquelas pessoas tipo Sabrina Sato, né? Que ela é uma obra de arte, as peças que ela usa. O corpo dela ali só tá para realmente expor o que ela quer expressar com aquela peça. Vai usar mix de estampa total, mas é uma questão de intenção de imagem. Mas você que tem aquele marido que quer usar a blusa de time com a bermuda quadriculada, por favor. Não, aí não. Não dá. Tem o marido de uma amiga minha que às vezes eu falo, amigo, inimigos da moda, vamos lá, vamos trocar isso aí, porque não dá. Porque aí é não ter estratégia, né? E aí serve qualquer coisa. Nossa senhora, eu falo, como é que tu tá deixando teu marido sair assim? Porque tá difícil, né? Você usar com estratégia, você tem a intenção de. Agora, acontece também por facilidade, por comodismo, por vários outros fatores, você pegar, abrir o guarda-roupa, pega o que tem ali, e aí acaba não tendo a consciência do que está colocando no corpo. Agora eu vou fazer uma pergunta com relação a seu gosto pessoal. Sim. Roberta, esquece a profissional, me responde como pessoa física. O que você acha das estampas da Farm? Polêmica! Então, eu não gosto. Tenho, mas não pouquíssimas peças. Mas eu tenho hoje muita dificuldade de usar. Porque eu já fui essa pessoa estampada. Eu já fui. Hoje em dia não me representa mais. Então, assim, eu tenho essa dificuldade porque é aquilo. A pessoa, para ter seguir essa linha, tem que ter predominância de um estilo criativo ou dramático. Senão, não vai de acordo com a personalidade, a intenção dela. Fica fora de contexto, Fica fora de contexto, entendeu? Porque não adianta você sair toda estampada e você, tipo, uma pessoa tímida, uma pessoa na sua, uma pessoa, entendeu? Que não é uma pessoa expansiva. Tem isso também, muito da personalidade da pessoa, né? Pode até gostar, mas, assim, as peças, elas têm que conversar ali com quem você é. Então, assim, eu... particularmente, não condeno quem usa. Eu acho que tudo é válido, mas eu acho difícil de combinar. Tá? São peças muito marcantes. Sim. Se você pensa num guarda-roupa funcional, é difícil. Sim. E representa... O que essa estampa representa não é aquela imagem que eu quero transmitir atualmente. Pode ser que futuramente sim. Sim. Porque não tem problema nenhum também nisso, né? Tá tudo bem. Sim. Mas hoje, eu não gosto. Uma coisa que me pega muito na Farm é porque, assim, Roberta, eu sou muito desapegada. Então, vou te dar um exemplo. Eu tinha um macacão lá, azul marinho, que eu usei 2 vezes. 2 vezes, novinho, lindo. Mas as 2 vezes que eu usei, eu fiquei com aquela coisa, não me faz feliz. Sim. Aí eu vou e dou. Não importa se ele foi caro, não importa que era uma loja, eu dou. Eu não tenho essa coisa do vender, é meu, eu não gosto. E o que eu fico um pouco assim é que, tipo, a galera que consome Farm é uma roupa cara. Sim. E aí eu acho que pra fazer, assim... Toda semana eu acho que tem coleção nova, então isso daí faz com que a pessoa compre, queira vender depois, para não ficar no prejuízo, porque ela vai usar pouco. Tem os grupinhos, né, de venda. Os desapega de Farm. Não sei que Farmete. Isso, então, tem assim, esses grupinhos. Pra dizer que eu não tenho nenhuma roupa da Farm, eu tenho um vestido da Farm que... Eu vi um vestido, uma amiga minha postou um vestido, eu falei, nossa, você tá linda. De onde é esse vestido? Ela é da Farm. Eu fui lá e comprei igual... Mas assim, é muito raro porque assim, eu sou um pouco crítica com relação a essa coisa do ficar ali vendendo a roupa, porque eu acho que, não serve pra mim, mas vai servir pra outra pessoa, mas cada um com seu cada um, lógico. Mas eu sou um pouco crítica também com relação ao quanto os corpos não são representados. A Farm até entrou numa de começar a vender uma roupinha ou outra plus, né, um GG e tudo mais, mas não são todas as peças que você encontra. Então é para um tipo de corpo específico. Aí eu sou contra. Sim. Porque não tem inclusão,
Porque aí eu vejo muitas mulheres obesas, tipo assim, ó, esse G da Farm tá com a forma grande e eu vou vestir porque coube. Pô, mas eu quando era obesa pensava, não sou eu que tenho que ficar tentando caber na roupa. A roupa tem que ser fabricada do meu tamanho. Entendeu? Então eu tenho as minhas restrições. Não é a roupa de escolher, é você escolher a roupa. Exatamente. Né? Então eu tenho um pouco de restrição da Farm com relação a isso. E eu acho engraçado também, porque assim, a Farm virou sinônimo de... Gente, será que eu vou ser processada de tanto que eu tô falando de Farm? Será? Espero que não, né? Farm é só opinião pessoal e eu nem tô influenciando tanta gente assim. Minha audiência é baixa, peraí. Até esqueci o que eu ia falar, que eu fiquei com medo. Ficou nervosa. Lembrei. Toda a estampa hoje marcante, expressiva que a gente vê, as pessoas atribuem a Farm. Sim. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava conversando com uma menina assim novinha, sei lá, uns 15 anos, 16 anos, e ela tava com uma roupa que era falsificação da Dolce & Gabbana. E aí eu falei assim, nossa, eu vi aquela roupa que você estava usando com a estampa da Dolce & Gabbana. Depois me manda o link aí que eu achei tão linda, eu quero comprar ela. Qual? Aí eu, roupa azul, ela. Estampa da Farm, né? Assim, as pessoas não têm nem noção. É estampado. É estilo Farm. A pessoa acha que é Farm. A Farm, na verdade, ela tá criando um estilo. E a intenção da marca é essa, tá? É criar um estilo próprio. Tanto que quando você entra numa loja da Farm, é todo um universo farmete, né? Você vê as coisas, você vê uma estampa, uma outra marca, você vai sempre fazer referência à Farm. Então, na verdade, é uma estratégia da marca, né? Criar isso. E aí é bem isso. Os jovens, né? Eles seguem tendências, eles querem ser aceitos no grupo. Então, eles vão consumir esse tipo. A pessoa, quando já vai ficando mais velha, vai criando essa consciência que você tem, né? Que assim, não é a roupa que tem que me escolher, sou eu que tenho que escolher a roupa. Então, você já começa ali a entender que nem tudo vai te valorizar, nem tudo vai te favorecer, apesar de ser bonito. Pode ser bonito no outro. Sim. E em mim, não. E não só a Farm, como algumas outras marcas, tem muito isso, né? De padronizar. E ela realmente quer vender para um determinado público específico. A intenção dela é essa, é vender para... Ela não quer um público diferente daquilo, porque quando a gente analisa o preço da peça da Farm, ela já está excluindo. Sim. Ela já está excluindo muita gente ali, né? Porque a intenção dela é aquele determinado público. Então, é tudo intencional. Entendeu, Carlinha? Então, assim, realmente a estratégia de imagem, ela veio para criar essa consciência de entender que você pode usar aquela peça que fica bem em você. Sim. Não porque a marca tá na modinha ou a cor tá na modinha, a peça tá na modinha, nada disso. E aí eu fujo dessas marcas que criam, não condeno, porque eu acho que existe no mundo universo para todos, entendeu? Mas assim, eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, principalmente dessa questão da imagem, eu fujo desses padrões. Eu acho que a pessoa tem que ter o dela. E também pode mudar, não tem problema. Não, e a minha última crítica social hoje, gente, prometo que eu tô demais, tô muito militante, mas é porque eu vejo as pessoas fazendo, algumas pessoas, né? É porque eu trago muito um contexto social de moradora da Zona Oeste, tá? Apesar de estar inserida também em outros contextos por causa de trabalho, enfim, apesar de eu ter saído da bolha, eu uso muito contexto aqui da minha realidade do Zona Oeste. Eu vejo algumas pessoas fazendo verdadeiros esforços para caberem naquilo ali. E aí eu não falo só da Farm não, tá, gente? Eu falo, tipo, da garotada, no caso os homens, né? Eu, sei lá, quando eu era jovem era bermuda da Ciclone. Hoje em dia eu não sei o que é. Assim, para se adequar, aí vamos supor, eu quero, sei lá,
um tênis que custa R$1.500, eu quero um vestido que custa R$1.200, que assim, ok você comprar se aquilo ali tá dentro do teu padrão social. Claro. E aí eu vejo a galera assim, se endividando um ano pra comprar uma peça de roupa. Que talvez vai usar uma vez, né? Ou duas, né? Até porque geralmente é uma coisa que vai marcar tanto que a pessoa não, se ela ficar usando direto, vai perder o impacto. Então ela compra, fica um ano pagando, enfim. Mas é minha última crítica hoje que eu tô... o consumo, né? A sociedade consumista, esse consumo da moda, ele faz isso. Ele quer isso, né? Toda a estratégia deles de marketing, toda a estratégia é justamente para atingir esse público. Por isso que eu falo, a estratégia de imagem ela veio para quebrar isso. Para você entender que você não precisa, nem sempre uma roupa cara é sinônimo de qualidade. Geralmente é. Tá? Geralmente é. Sim. Mas tem peças que você consegue com um preço bacana, um preço justo, com uma qualidade. Mas o importante é isso. Por quê? Para aquela peça durar. Acabar com esse negócio de que usou uma vez e pronto. Você vai ficar marcada, vai ficar. Mas existem estratégias para você usar aquela peça de outras maneiras. Que é aquilo que eu falei da questão do copo. Você comprar o copo, né? E o valor daquela peça ali está na quantidade de vezes que você utiliza aquela peça. E aí, por isso que a Farm tem esse universo, voltando à Farm, tem esse universo muito jovial. Porque o público mais jovem, ele é mais fácil de consumir, porque não tem essa consciência. Que a maturidade tem que trazer também, né? Você tocou num ponto que eu até queria falar, dado o momento que você falou, e eu acabei passando direto. Cara, tem umas coisas... Ai, Roberta, que eu sofro. Assim, porque eu gosto de me arrumar, apesar de fazer isso muito pouco, mas... Às vezes eu visto umas roupas que eu falo assim... É engraçado porque eu me sinto jovem de alma. Sim. Mas tem coisa que eu falo assim, gente, eu já vou fazer 40 anos, tipo, não cabe. Vou dar um exemplo. Sabe, blusa assim? Blusa... Como se fosse uma blusa assim, blusa de banda, por exemplo. Sim, uma blusa assim. Sim. Que o pessoal usa com uma calça limão, uma calça mais cintura alta, uma coisa assim. E um tênisinho. De malha. Uma blusa de malha, blusa. né? Não sei porquê. Roberta, toda vez que eu uso uma blusa daquela, eu me sinto usando uma blusa de tipo assim, vereador 32453. Eu não sei porquê. Então, como se eu estivesse usando blusa de empresa ou blusa de bloco de carnaval. Eu não sei porquê. E o problema é que, assim, eu vejo ali, né? Sei lá, no Pinterest, né? Ai, lindo. Olha, que look legal, não. Vou reproduzir. Vou reproduzir. Aí lá vou eu com a minha loja ali, com o meu cartãozinho da loja, né? Pra parcelar em 5 vezes. Aí eu ia, ó. O jeans é assim, pá. A blusa é assim, pá. O tênisinho moderno, pá. Eu não consigo. Não consegue, porque não te representa. Nossa, eu continuo errando, Roberta. Não te representa. No último ano eu comprei 2 dessas. Uma eu até consegui doar. A outra tá lá porque não quer, nem doação querem. Porque o pessoal da minha idade não quer ficar usando isso. Então eu acho que assim, Carlinha, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com idade, tá? Não tem nada a ver. Estilo não tem nada a ver com idade. É com o seu estilo. Né? Exatamente. É com a sua personalidade. Entendeu? Como eu falei, né? Mesmo antes da consultoria de imagem entrar na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de me arrumar. Eu dava aula para educação infantil quando eu entrei para a prefeitura com um salto alto desse tamanho. Tanto que eu já sou operada da coluna, né? Afônica. Chegava, corria com as crianças, sentava no chão, cantava, pulava para educação infantil com salto 15. Então, assim, eu sempre gostei. E aí, quando eu entendi a estratégia, eu tive muita dificuldade de colocar no meu guarda-roupa esse estilo casual, que é um estilo moderninho, digamos assim. Que é uma calça de alfaiataria, um tênis, uma camisa ali de malha que você coloca, até mesmo uma estampa assim que tá na modinha. Isso. Né? E aí vai viver, faz um rabo de cavalo, um tipo, não me arrumei, mas tô arrumada. Né? É isso aí. É esse estilo. Definição perfeita. E aí eu tive
muita dificuldade de introduzir. Tive que introduzir por causa da minha profissão, porque eu percebi que certos acessórios não cabia dentro de uma escola, até para o meu conforto e para a minha saúde. Tipo, minha coluna, eu sou operada, entendeu? Justamente porque todo dia usava um salto agulha com criança pequena, onde às vezes eu andava com 2 crianças chorando, uma enganchada numa cintura, outra enganchada na outra. Então, aquilo para minha saúde foi muito ruim. Então, hoje em dia, eu percebo que o tênis tem o seu valor. Coisa que não teve espaço, só tinha tênis de academia no meu guarda-roupa. Acabou. Então, hoje em dia, eu percebo que tudo tem. Mas foi uma construção de imagem. Foi com propósito eu entender por que aquela peça era necessária entrar no meu guarda-roupa para aquele momento. Entendeu? Então, assim, é isso. Não é o meu estilo principal. Né? O estilo casual não é. Eu tenho pouquíssimas peças em malha. Eu tenho tênis, mas assim, com restrição, porque eu não gosto. Mas eu vejo que há necessidade de usar em determinadas ocasiões. Então, assim, quando você vê ali que tá legal na modelo, tá legal no Pinterest, então tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Eu fico lá, eu fico salvando lá. Eu vou montar isso aqui, vou montar isso aqui. Isso aí é para você entender se aquilo realmente te representa, se aquilo faz sentido para você. E é engraçado como interfere no nosso astral isso, né? Toda vez que eu coloco uma blusa desse tipo que eu tô te falando que eu não gosto, mesmo que alguém fale assim, nossa, ficou lindo, ficou legal, eu olho, eu fico assim, não, parece que eu tô com uma blusa de... E aí você não se vê com aquela peça, aquilo já acaba com a sua autoestima. Até para você pensar em outra, você já vai desanimada. Sim. Porque você criou uma expectativa daquela roupa ficar bem em você, e aí você coloca aquilo e fala, meu Deus, não é isso? Não, e assim, é engraçado que eu gosto muito, como eu te falei, eu compro roupa pra ocasião, eu tenho um evento tal e eu compro aquela roupa. E eu sinto também que a roupa ela tá ligada ao astral da gente no dia. Sim, com certeza. Eu percebo muito isso, assim, por exemplo, tem uma roupa que eu amo, mas se tem como é que eu vou te explicar? Por exemplo, essa blusa, essa saia aqui. Eu comprei essa saia e fiquei assim, nossa, eu amei. E nada combinava com ela. Nada. Hoje eu consegui combinar. Hoje eu linda. Hoje eu causei linda. Arrasou. Hoje eu arrasei muito. Mas é porque eu tava me sentindo pressionada. Eu falei, eu vou encontrar a Roberta, eu não posso chegar lá toda esculachada. Então, assim, tem roupa... Aí ontem eu tava... Antes de chegar a essa combinação, eu experimentei vários looks que eu pensei assim, vou naqueles ali que eu sei que vai dar certo. Que eu já gosto. Isso aí. Cara, mas nada tava. Não sei se era o meu astral, sabe? Eu botava, eu olhava, não sei. Ou então, tipo, não acho que não é isso. Acho que o episódio de amanhã não orna com isso aqui. Então, assim, ontem... Tu me deu trabalho, Roberta? Porque eu me senti pressionada. Sentiu pressionada. Claro. Porque tem muito isso. Assim como a gente pode usar também as cores, né? As peças... com uma intenção. Tipo, o dia que você tá mais caidinha, tá mais assim pra baixo. Porque tem dias que a gente tá mesmo, né? Usar uma cor mais vibrante, um laranja, por exemplo, uma cor mais que vai elevar o teu emocional, entendeu? Vai, porque a cor também vibra, né? Então, tudo é uma questão também... É o que eu falo. Quando a gente pensa em imagem, a gente tem várias imagens, dependendo do nosso objetivo. Por isso que a estratégia, ela entra ali vários estilos. Nunca a pessoa é um estilo só. Nunca a pessoa vai transmitir somente aquela mensagem. Por isso que é importante você entender o que representa cada estilo, o que representa cada linha, cada forma, para poder, naquele momento, você se sentir representada com aquela peça. Porque o que acontece? Você, quando coloca uma peça que você não se sente representada, aquilo causa desconforto para você, porque parece que não é você. Parece que não é você. E assim, com relação a cores, Roberta, eu te falei que eu tinha ali um macacão azul marinho, não era bem um azul marinho, era um azul diferente que eu não gostava. Em contrapartida,
eu tenho roupas azuis que eu me sinto bem. Sim. Todas as cores são para todas as pessoas e só muda o tom da cor ou não? Por exemplo, eu posso achar que tô arrasando com o meu azul e quando a gente olhar lá na minha cartela não aparecer nada blue. Então, a maioria das cores tem em todas as cartelas. O que vai diferenciar é a tonalidade. Tá? Existem exceções. O preto, o branco e o laranja. Laranja, mentira! Porque o laranja é a mistura do amarelo com vermelho. Não existe nenhum pigmento azulado em laranja, em tonalidade de laranja. Então, todas as variações do laranja são sempre quentes. Então, você vai encontrar sempre nas cartelas quentes, que são as cartelas de outono e as cartelas de primavera. Não, pior que tu tá falando de laranja, eu tava pensando aqui, enquanto conversávamos, que eu fiquei pensando em look, eu tava pensando aqui, nossa, eu queria tanto montar um look laranja com azul. Aí agora tu falou laranja, é isso. Plim! Isso aí. Então, assim, o azul, ele tem uma variação que ele vai entrar em todas as cartelas. Só que tem cartelas que serão mais fáceis você encontrar, porque tem mais variações de azul, que são as cartelas frias, porque o azul é uma cor fria, né? Por exemplo, na minha cartela de outono, o azul é aquele azul petróleo, aquele azul, sabe? Um azul mais escuro, com fundo mais avermelhado, que não é fácil você achar. Agora, se você pensar numa cartela de inverno, que aí você tem uma variação enorme do azul, azul royal, azul caneta, o azul, vários tipos de azul. Sim. Então, assim, existem cores que são mais de uma cartela do que da outra. Já os amarelos. Os amarelos é mais fácil você encontrar nas cartelas quentes, como o de outono e de primavera, principalmente. Mas esse amarelo aqui do copo é um amarelo frio, porque é um amarelo com fundo esverdeado. Então, ele é um amarelo de uma cartela de inverno. Ai, não, mas eu não quero ser da cartela no inverno, não. Eu quero ser da cartela do verão. Gente, eu tava me achando aqui, ó. A rainha do veraneio, quando eu escolhi amarelo. Então, e aí, quando eu faço a coloração pessoal, as pessoas... tem essa questão com verão, com a cartela de verão. Porque quando a gente pensa em verão, quando vem a palavra verão, o que vem à sua cabeça? É verão, bom sinal, alegria plena. Alegria, corpos bronzeados, Sim. praia, né? Inclusive, eu seminua ali com a marquinha de fita, não Isso que aí. isso, Roberto. Mas a cartela de verão é uma cartela fria, clara e opaca. São os candy color. Verão é fria? E opaco. E claro. Porque quando a gente pensa porque a cartela de cor, o método sazonal expandido, né, que é... A coloração pessoal, ela foi criada lá na década de 60 por professores de pintura, onde eles perceberam que os seus alunos, ao utilizarem as cores das suas obras, eles usavam cores que existiam nas características físicas deles. Se a gente for pensar em termos cultural, Carlinhos, isso acontece. A arte baiana, a arte, né, nossa arte do Nordeste, é uma arte muito colorida, com cor muito forte, né? E aí a gente vai pensar numa arte, por exemplo, oriental, que é um vaso chinês, um fundo claro, com uma cor escura, um azul, vermelho, preto, muito característico das cores do povo daquela região. E aí, quando foi pensado na coloração pessoal, isso lá atrás, que era um método com recorte de tecido, que levava-se dias para ser formado, para simplificar esse método, criou as 12 estações, que são baseadas em paisagens das estações da natureza. Então, quando a gente pensa... não foi um método brasileiro, tá? Porque aqui a gente tem as estações sem grandes definições, diferentes como Europa e Estados Unidos. Então, quando a gente pensa na paisagem do verão, é uma paisagem clara, é uma paisagem opaca, é um céu muito, muito claro, com poucas nuvens, com aquele sol... muito branco, né? Então, assim, onde as cores são muito iluminadas e deixam as cores com um aspecto sem ser tão... Apesar de ser iluminado, não é tão intenso como a iluminação da primavera. Porque a primavera é a explosão de luz e cor, né? Então, assim, só que a gente...
no Brasil, principalmente os cariocas, a gente sempre associa a corpos corpos bronzeados, malhados, Sim. como, né, aparece na televisão. Então, assim, então as pessoas têm muito essa decepção quando eu falo, você é uma cartela de verão. Ei, olha, corar. Expectativa, realidade. Isso aí, é muito isso, porque é uma cor, a cartela de verão é realmente uma cor que eu acho lindo, acho super chique, acho super elegante, mas sempre ficou estranho em mim, que é o Candy Color. Né? Que é aquele rosinha bebê. Eu acho que em mim aquele também azulzinho não orna. Existem cores mais fortes? Tem. Tem cores, tem o roxo, tem o grafite, que são cores para quem tem uma personalidade, né? Um pouco mais intensa, mas assim, no geral, são cores mais suaves. Então, cuidado com o que você deseja. Pois é. Não, eu vou até rever aqui minha logo, porque eu não sei. Não, mas assim, eu acho que esse amarelinho traz uma alegria, não sei, né? Deu um tchan, né? Sim, mas esse amarelo é diferente desse. É exatamente isso. É essa sutileza nas cores. Esse amarelo é um amarelo mais quente. Esse amarelo aqui é um amarelo mais frio. Então, vou falar pro moço que faz esses copos aí. Inclusive, deixa eu aproveitar, né? Gente, olha só. Eu tô com dificuldade de achar copo amarelo. Toda semana eu falo com o cara no WhatsApp, ele não consigo. Essa semana eu não consigo. Ou então só consigo um grande, um pequeno. Então, assim, se você trabalha com isso daqui, se quiser fechar uma parceria de preferência, tá? E é um amarelo belíssimo. Não, e esse, amarelo, e esse copo assim pequenininho é uma Ai, gracinha, não olha. é? Eu amei também. E deixa eu te... a gente estava falando, né, de consumo e tudo mais. Você também oferece o serviço de personal shopper. Sim. Aí eu fiquei na dúvida que é o seguinte. Se a gente tá falando de um consumo consciente, quando você sai ali com a tua cliente... Você sai junto com a pessoa? Sim. Ah, tá. Quando você sai com a tua cliente para montar ali vamos dizer assim, montar o armário novo dela. Sim. Dentro desse... Como que você consegue, uma vez que a gente vai pra rua e a gente vai encontrar só as roupas da moda ali? Então, primeiro, antes do personal shop, eu tenho que passar pelo closet. Pra ver o que a pessoa já tem. Ah, tá. Entendeu? Então, a gente, quando vai pro shopping, eu já sei as peças que precisa. Então, já tem uma compra direcionada. Ah, tá. Porque a estratégia já foi montada, o biotipo já foi estabelecido, a estratégia já foi montada, o armário já foi visitado, e aí a última etapa é o personal shopping. E aí no personal shopping eu vou comprar somente aquelas peças que vão fazer sentido para compor o guarda-roupa dela. Então não é sair comprando tudo, né? Entendi. Então assim, porque dependendo do estilo da pessoa, se a pessoa tiver um estilo, né, bem contemporâneo, peças que estão na moda fazem sentido para ela, não tem problema nenhum isso, entendeu? Mas é aquilo, é comprar de forma consciente. Por exemplo, ao invés, se você tem um estilo contemporâneo e aí você precisa de uma presença marcante, você quer colocar para andar na moda. Ao invés de você comprar um vestido, por que você não compra um acessório que vai representar, que o investimento é menor e vai te representar da maneira que você quer, entendeu? Então, é ter esse consumo consciente mesmo. E aí, claro, né? Quando eu faço o personal shopping primeiro, eu já sei as lojas que a pessoa está acostumada a comprar e o orçamento. Tem isso também, orçamento. né? A pessoa te dá um teto, assim? Dá um teto. E aí eu já fiz uma pesquisa das peças, já fiz uma pesquisa prévia de internet, para saber que realmente naquelas lojas tem as peças que ela quer, né? Tanto na visita ao shopping fisicamente, como quando a pessoa faz o trabalho online, eu faço de forma virtual. Entendi. Que aí eu coloco ali o link das peças da loja e aí falo, olha, nesse dia... Por isso que é a última coisa, porque quando eu coloco o link da compra, né, que eu estou vendo ali, se tem o tamanho da pessoa, se está tudo direitinho, tem um limite, porque a peça pode acabar, né? Verdade.
Então, é um processo da consultoria que tem que ser por último e tem que ser rápido. Entendi. Porque senão a pesquisa que eu faço previamente não serviu para nada. Porque quando for, já não tem mais a peça. E assim, dentro da... É que antigamente tinha aquela coisa da gente ter que combinar o cinto com o sapato. Sim. Mas pensando por essa lógica da estratégia e não da moda, né? Não do que é ditado e sim o que fica melhor. Então, eu, por exemplo, poderia usar um cinto de uma cor e um sapato da outra, considerando as minhas escalas. Por exemplo, eu não fico bem com uma cor específica, mas para neutralizar aquilo é só usar um sapato escuro. Não sei. Existe ainda alguma convenção que obrigue a pessoa a usar ou... Obrigado, ninguém é obrigado a nada. Tá? Hoje em dia, graças a Deus, a esse universo, né? Ele está cada vez e mais em expansão. As pessoas que às vezes se obrigam por muitas coisas. Uhum. E assim... Essa estrutura de sapato, combinar com bolsa, combinar com cinto, isso vem muito lá da década de 70, mas da década de 60, na verdade, onde a moda feminina era uma moda mais tradicional, digamos assim, né? Na década de 70, isso se quebrou. Com os movimentos que tiveram naquela época. Mas antes, era tudo muito combinadinho. E se a pessoa hoje tem um estilo tradicional... Porque quando a gente está falando de construção da imagem, eu estou falando dos estilos... são 7 estilos universais que a gente chama, né? E um deles é o tradicional. Se a pessoa tem esse estilo predominante, isso vai fazer sentido para ela. Ela vai gostar, ela vai se sentir mais confortável. Ela não vai conseguir colocar um cinto diferente do sapato, diferente da bolsa. Porque faz parte da personalidade dela. Agora, se a pessoa tiver um estilo mais casual ou um estilo mais criativo, aquilo vai aprisionar ela de uma maneira que ela não vai conseguir. Existem cores, agora falando de neutralidade da cor, existem cores que combinam com outras e cores que não combinam. Por isso que quando eu trabalho, principalmente com a coloração pessoal presencial, eu faço eu dou uma aula do uso do círculo cromático. Que é justamente isso. É você entender as combinações do círculo cromático para entender qual cor que vai dar certo com certas outras cores. E tem cor que não vai combinar tanto. Então, mas o círculo cromático, ele Eu sei o que é o círculo cromático, mas aí a cor que combina é a cor que está do lado ou a cor que está no oposto? As duas. Ah, é? As duas. A cor que está do lado são as cores análogas. Elas são consideradas cores de famílias mais próximas. Então, se você tem uma característica, né, de ser mais tradicional, de ser mais certinho, digamos assim, de gostar mais do combinadinho, você vai se sentir mais confortável utilizando o monocromático ou as análogas, que são essas cores vizinhas do círculo cromático. Agora, se você for uma pessoa com uma característica mais expansiva, com estilo mais criativo, você vai se identificar mais com a complementar, que é a cor que está oposta do círculo cromático. E se você já está nesse universo colorido e gosta, você vai combinar ainda mais com a combinação tríade, que são as pontas do triângulo equilátero. Ah, isso daí eu vou ter que olhar, então, depois, porque eu não... Que aí é para as pessoas que não têm essa visualização tão criativa, assim, elas sentem mais dificuldade, porque aí é mais cor. Entendeu? Mas tudo vai depender do que você gosta. Roberta, vamos para a discussão do momento na internet que... Nossa, eu fico ali confusa. Clean girl ou latina? Que agora todo mundo quer ficar discutindo isso. Eu entendo a questão social que está envolvida nos dois estilos. No clean girl e no latino. Quem está de casa e não sabe qual é a questão social, vamos fazer uma pesquisazinha aí para não ficar usando, né? Não, porque a internet está ali, né? Tá, sim, enfim. Sim. Mas eu achei tão curioso porque, assim,
de alguma forma, isso gera rivalidade feminina. Sim. Porque aí a galera tá falando, não, mas eu sou latina demais pra usar um look clean girl. Ou então, nossa, mas a roupa da latina é roupa de fubanga. Tá uma discussão danada na internet. E, sendo sincera, Roberta, eu me identifico com os dois estilos, Sim. porque depende da ocasião. Exatamente. Eu já fui muito latina. Porque eu já fui estampada, eu já fui do justo, do curto, da fenda, entendeu? É porque eu acho que a gente sempre também tem esse um lado, Claro, assim, não tem? tem esse lado. E aí vai depender da ocasião, vai depender do seu momento, né? Vai depender do seu emocional na hora ali mesmo, entendeu? Então, assim, essas discussões, na verdade, é lógico que tem uma intenção por trás ali, né? Mas é o que eu falo, a pessoa tem que ser feliz com aquilo que ela se sente bem, entendeu? Com o que representa, é isso que a gente está falando, entendeu? Não é porque você está vendo ali a foto que vai ficar bem em você. Você tem que se sentir confortável com a peça, entendeu? O estilo, né, digamos que eu posso chamar assim, latino, ele tem o seu valor, entendeu? Ele traz o feminino, ele traz a sensualidade, ele tem um poder, às vezes, de comunicação, dependendo, né? E o outro representa, ele transmite outras questões, né? Então, assim... E tudo bem você oscilar, dependendo. Por quê? Dependendo do seu local de trabalho... Eu ia falar isso agora. Eu fico me imaginando chegando não cabe. É isso. Não cabe. Entendeu? Existem códigos de vestimenta. Sim. Que tem que ser respeitados, porque nós vivemos em sociedade, a verdade é essa. Sim. A gente pode tudo, mas a gente tem que entender que não é um poder tudo e desconsiderar o outro que está do meu lado. Não é isso. Essa questão você tem que entender que você vive em sociedade e existem, sim, códigos que têm que ser respeitados. Você não vai entrar numa igreja, entendeu? Com uma fenda até aqui. Não é isso. Sim. Então, é muito mais por aí. Sim. Entendeu? É a pessoa ter a consciência do local que ela está, do espaço que ela está ocupando e do que também representa e também o que ela se sente à vontade, né? E tá... E eu acho que, de alguma forma, também, é porque a gente não está falando exatamente de moda, mas está englobado. Porque eu acho que a moda também, ela popularizou-se um pouco no sentido de que, assim, bom, né? Antes, as pessoas com poder aquisitivo mais baixo, elas não tinham muito poder de escolha. Sim. Elas vestiam o que dava. Eu vi uma vez... muito engraçado, acho que foi uma entrevista da Anitta, dizendo que quando ela era pobre, ela foi trabalhar não sei se foi numa loja, e ela usava shortinho e alguém chamou a atenção dela, ela falou, não, estou esperando o meu primeiro salário sair para eu poder comprar roupas adequadas. Só que eu acho que com a Shein da vida, uma Shopee, assim, popularizou-se. Sim. Então, eu acho que hoje até as pessoas de poder aquisitivo mais baixo conseguem entregar o look que quer se a pessoa tiver essa preocupação com a imagem, né? Gente, olha, eu já sofri com esse negócio de roupa. Eu trabalhei... Uma primeira empresa de mercado financeiro que eu trabalhei, eles cobravam muito que a gente estivesse bem arrumado, bem vestido. Só que eles não pagavam para isso, né? Eu sempre falava, gente, me dá um cartão de loja aí que eu vou andar maravilhoso. Com o salário que eu ganho, só dá para eu vir trabalhar de calça jeans e blusa. E o jeans era muito discriminado antigamente. Não sei se hoje em dia é assim, mas antigamente só podia usar, né, no mercado ali corporativo as cestas. Você tinha que usar social. Você tinha que usar de segunda a quinta o social e o jeans só na sexta. Eu era do jeans todo dia, né? Porque eu não tinha um pau para dar no gato. Então, sempre teve assim, muito essa discussão. Mas hoje eu acho que as pessoas já conseguem mais. Consegue, e aí realmente existe essas lojas, né, de consumo rápido, que a gente chama, né? Que loja de departamento. Se bem que a loja de departamento hoje não está tão barato, né? Tá tudo muito caro, né? Vamos combinar.
Que às vezes você vai no shopping, o que a minha avó chamava muito de boutique, né? Minha avó, boutique. Tá o mesmo valor de uma loja de departamento. Você não consegue comprar roupa, acho que agora, assim, né, em loja, em grande magazine, vamos dizer assim, com menos de R$200. Tá tudo de 200 pra cima. Isso aí. Mas, assim, existe essa opção da internet. Né? A internet, ela democratizou muito isso, sim. Porque você tem essas opções, né, de lojas com mais em conta, com vários estilos, várias peças. Então, assim, antigamente realmente existia essa diferença. As pessoas não tinham acesso. Hoje em dia tem. E aí é uma questão de escolha mesmo, de opção. Sim. E você tem filha, não tem, Roberta? Tenho. Qual a idade dela? 19, meu bebê. E ela... Ué, ela já tem 19? 19 anos. Eu pensei que era criança. Não, já é uma... Você postou alguma coisa com uma menina nova esses dias, não postou? Era ela, não? Eu acho que foi com ela. Foi com ela e foi com os meus sobrinhos também, que eu tenho 2 sobrinhos, né? E ela já tem aí esse olhar que você tem para artes de uma forma geral, por causa da tua formação, mas para essa questão do estilo, ela é extremamente vaidosa. Muito, muito, demais. E ela leva muito em consideração aquilo que eu falo. Então, assim, toda vez que ela vai se arrumar, vai sair, ela, mãe, vem cá ajudar a escolher minha roupa. E aí, nem sempre ela acata, tá? Nem sempre acata. Por exemplo, cartela de cor. Não usa. Sério? Não usa. Porque ela segue, de repente, o que a garotada tá usando, né? Isso aí. Mas, assim, ela é muito, muito vaidosa. Ela sempre era daquela... Agora já tá na faculdade, né? Mas acordava mais cedo antes da escola e passava protetor com cor, né? Legal. Porque pra se maquiar e sempre com um cuidado com os cabelos que ela tem. Ela sempre foi. E aí... acredito que possa ter sido influência, assim, porque eu também sempre fui muito assim, né? Eu puxei da minha avó tinha muito isso, né? De ser muito vaidosa. Então, ela vai para essa linha. E ela tem um quê dessa linha criativa também. Ela gosta de montar, apesar de fazer engenharia... eu ia perguntar isso agora. Ela faz engenharia, mas ela gosta desse universo. Tanto que as amigas dela falam, tia, quando a gente vai na sua casa parece que a gente está no Arte Ataque, porque tem tudo de artesanato, porque eu gosto muito dessa parte. Fiz artes, né? Então, lá em casa tem tinta, tem cor, tem fita, tem... É o paraíso da criançada. Cortar, colar, tem tudo. E aí, ela foi criada dentro desse universo, né? Então, ela curte bastante. Eu adoro, Roberta. Eu adoro artes de uma forma geral, mas aí eu não tenho... Mas assim, a minha avó era pedagoga. Mas aí a minha avó sabia fazer um monte de coisa. Fazia cestinha com jornal, fazia pedra-sabão, escultura em pedra-sabão. Nossa, então eu cresci... Eu gosto... É o que eu falo, eu me identifico com várias coisas. Eu adoraria me identificar com estilo criativo no sentido de ousar. Mas aí eu, às vezes, me sinto inadequada, que eu achei que era por causa da idade, mas agora você já me esclareceu que é relacionado ao quem a gente é, né? E não... Sim, com certeza. Até porque, gente, aqui, ó, eu sou da época do Sandy Júnior pra cá, não tô tão velha assim. E mesmo que tivesse também, não tem problema. Não tem problema nenhum. Roberta, estamos chegando ao fim. Olha, eu vim nervosa, mas agora eu tô adorando, quero mais. Viu? Passa muito rápido. A gente chega aqui naquela tensão. Vai. Até eu também hoje cheguei nervosa aqui e já tô... Falei um monte de bobeira. Desculpa, hein, Roberta. Eu ainda filtrei, porque às vezes eu me empolgo demais falando as coisas. Roberta, a gente dá um recado pra galera. Quem quiser contratar aí o teu serviço... Sim. Se divulga, vambora. Vamos lá. Então, se vocês quiserem me achar, né, meu telefone é Rio de Janeiro, 2198-1990-078. Tem o meu Instagram também, que ali já tem um panorama de todos os serviços que eu faço, de tudo que eu trabalho.
tanto com a consultoria de imagem individual, como os serviços também coletivos. Me fala sobre isso. Eu fiz uma parceria que eu achei muito bacana com um salão na Ilha do Governador, onde a gente fez uma festa. Era aniversário de uma pessoa. E aí ela convidou 10 amigas para uma tarde no salão. Olha que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Então, assim, e aí eu entrei com serviço de coloração pessoal. Gente, se essa moda pega, vamos começar. Foi uma legal. iniciativa, assim, eu achei muito bacana. Então, tem esses serviços coletivos, né? Lógico que são festas com um público pequeno, porque não tem como fazer uma coloração pessoal para 100 pessoas, né? Eu vou precisar de uma equipe para isso. Mas, assim, então tem os trabalhos, né, individuais, tem os trabalhos em grupo também. E é aquilo, é entender que esse universo não é para os ricos e famosos. Sim. Todo mundo precisa da imagem. Sim. Todo mundo... É importante que você comunique aquilo que você realmente deseja para não ter ruídos de comunicação, entendeu? Porque às vezes você acha que tá, aí você não entende, porque não teve uma promoção no trabalho. Não... Carlinha, entenda bem, eu não estou falando da parte técnica da pessoa, da parte. Eu estou falando da questão de posicionamento de imagem. A gente sabe que isso acontece. Entendeu? Acontece isso. Porque a gente é julgado o tempo inteiro. Então, quando a gente tem alinhado isso, a vida flui melhor. E você se sente melhor, porque você se sente mais seguro. Você tem mais segurança em chegar numa festa, mais segurança em estar no seu trabalho, mais segurança em se posicionar para um público, né? Então, assim, é uma questão, como eu falo, a consultoria de imagem é praticamente uma terapia, porque você se redescobre. E muita coisa, quando eu apresento a proposta, quando eu apresento o dossiê, eu vou vendo a pessoa, o olhinho da pessoa ali, você percebe que a pessoa está fazendo os links, né? Tá falando, então isso faz sentido, então por isso que isso não faz sentido, porque é isso. Porque é um momento de autodescoberta, é um momento de autoconhecimento. Muito legal. É isso. E, pessoal, a gente vai colocar aqui... que eu vou fazer a coloração com a Roberta. Isso, bom. Então, a gente vai colocar um trechinho aí de como que foi, né? Porque como vai ser, porque a gente vai fazer, enfim... A gente vai colocar um trechinho para vocês verem aí. Fala, Carlovers! Como vocês estão? O episódio de hoje tá maravilhoso. E tá tão maravilhoso que no dia que a gente gravou... eu simplesmente esqueci de dar o presente da Roberta. Como a Roberta é uma mulher elegante, delicada, então a parceria que a gente fechou para esse episódio foi da Fica, Velas Aromáticas. E eu acabei me tornando cliente deles depois desse episódio, porque eu fiquei curiosa. Eu falei, enfim, agora eu também sou fã da Fica. Então... tô te dando o presente. Obrigada. Gente, eu esqueci completamente no dia do episódio. Então, por isso que a gente tá fazendo essa amarração aí. Espero que vocês gostem. A gente vai colocar na descrição do vídeo o @, deles. Não, eu já estava ansiosa. Já dei uma fuxicada no Instagram. Já estou apaixonada, encantada. Parceria de Tava realmente... sucesso. Olha, que lindo. Primeiro a embalagem, né? Essa trama natural maravilhosa. E... como eu estava até falando sobre a questão de cheiro, né? De organização. Foi essa que que delícia. eu comprei também. Olha, muito obrigada. Já sou fã e vai ser muito utilizado aqui em casa. Obrigada. Então, a gente vai desligar aqui, porque agora quem vai fazer a consultoria sou eu. E fiquem com esse episódio que foi muito maravilhoso. E eu conheci a Roberta no dia do episódio e tô levando pra vida. Beijo, gente! Tô super ansiosa. Inclusive, Roberta, eu não pintei o meu cabelo. Pra esperar. Porque eu sempre fui ruiva. Aí eu mudei pra esse cabelo aqui, mas eu não sei se ele tá transmitindo a imagem que eu gostaria. Sim. Porque todo mundo sente falta do vermelho relacionando à força. E aí eu também tô sentindo um pouco. Eu falei, não, mas vamos ver porque às vezes eu tô achando que tô abafando com vermelho ou não. Então, depois que a gente fizer, eu vou definir qual vai ser o destino do meu cabelo. Por enquanto, eu assumi aqui a mecha branca para poder... E a coloração,
está incluído no serviço as simulações, 4 simulações de cabelo já dentro da cartela. Aí, então você faz a gente. coloração e já vai saber se aquele cabelo realmente funciona para você. Aí, gente, será que o vermelho volta aí? Não sei, Roberta que vai me ajudar nessa definição aí. Mas então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez pela audiência. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Esse episódio está indo ao ar numa quarta-feira, mas o episódio da semana que vem não sei se vai ser numa quarta. Vamos deixar a incógnita aí. E quem vai ser o convidado ou convidada? Vou ficar aprendendo a audiência. Quer saber? Entra lá no meu Instagram que eu só vou anunciar lá. Tá bom? Roberta, obrigada mais uma vez por ter vindo. Como eu falo para todo mundo que vem aqui, estar sonhando esse sonho comigo. Ai, olha, eu agradeço muito essa oportunidade, entendeu? Assim como eu falei, eu cheguei meio nervosa, mas agora eu tô super à vontade. Que você tenha muito sucesso, Amém. entendeu? Porque, assim, você é uma pessoa iluminada. Amém, amém. Obrigada. Só de ver, eu já era íntima sem te conhecer, só de ver no Instagram, né? A rede social, ela tem esse poder da gente se sentir amiga, se sentir íntima. E agora que eu tô te conhecendo, realmente você tem essa luz que ilumina, que preenche, que você vai alcançar muitas coisas, tudo que você deseja. E muito amém, obrigada por eu poder fazer parte disso também, né? Porque é uma felicidade estar aqui e Roberta, mais uma vez agradecer pelo convite. A fama vem. Se prepara. Vem sim. Que a gente. Toda vez eu falo a mesma coisa, gente, mas eu só sossego quando eu estiver passando ano novo na casa da Ivete. E vai todo mundo comigo. Eu vou. Quem me chama. fechou comigo nesse início vai ficar grandão depois, porque eu vou ser grata eternamente. Isso aí, me chama que eu vou. Com certeza. Então é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.